Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo para o dia 3, chave 6, chave da paciência. Mas o que é isso? Esses são vídeos de transbordo que eu tenho feito do programa SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, do Pablo Marçal. Todo dia eu venho aqui, trago o que eu aprendi, a maneira como eu visualizei, os insights que eu tive com a aula, para poder inspirar, te ajudar a caminhar conosco nesses 40 dias, virar as 40 chaves e realmente fazer e viver uma vida que vale a pena em Deus. Bora lá então, chave 6, terceiro dia. Faltam ainda 37 chaves, mas a chave de hoje, para mim, foi muito poderosa. Paciência. Vamos já entender e separar pá mais ciência. Pá, pensa naquela pá mesmo, aquela pá de pedreiro. É uma ferramenta. Ciência quer dizer saber. Então a gente já começa a entender que paciência é eu saber a ferramenta correta para enfrentar situações. De maneira simples, paciência é saber qual a ferramenta eu preciso para enfrentar determinadas situações. Ou seja, todas as vezes que nós estamos impacientes em alguma situação, nos faltou o recurso, nos faltou a ferramenta e o momento certo de saber usar aquela ferramenta. E aí, a analogia que foi feita na aula pelo Pablo é a analogia de a gente ter que descarregar um caminhão de brita. E eu aqui também vou usar um caminhão de areia. Então imagina que você tem que descarregar um caminhão de areia, tá bom? E você tem pá. Os impacientes ficam impacientes porque eles não têm clareza de quantas pasadas ou de quantas pás serão necessárias para descarregar o caminhão de areia. Mas a partir do momento que eu tenho clareza, né? Imagine que eu tenho clareza, isso me traz tranquilidade, isso me traz paciência de ter que executar todos os passos até chegar no fim. Então imagine aqui que nós precisamos de 800 pás para descarregar o caminhão de areia. Pronto, tá tudo certo. Aí o que eu preciso é ter paciência para executar e finalizar o processo. A impaciência é a falta de clareza no percurso do qual você tem que passar, do qual você tem que se aventurar. Faz sentido? Isso para mim, nunca tinha olhado dessa maneira, né? Pá mais ciência. E ancora isso. Eu coloquei que acho que sempre que eu olhar para um caminhão, sempre que eu ver o símbolo, né, uma pá, um pedreiro usando uma pá, eu vou lembrar da paciência. Pá, ferramenta, ciência, saber. Eu preciso saber a ferramenta e como utilizá-la para enfrentar todas as situações de forma serena, tranquila. E aquele ponto, aquela frase importante, que o fim é sempre melhor do que o começo. Então as pessoas impacientes não sabem a ferramenta, não têm clareza dos ciclos e não conseguem perceber que o fim é sempre melhor do que o começo. E um exemplo que foi dado na aula sobre investimento em bolsa. E aí é a minha área, né? Muitas pessoas começam a investir em ações. Então imagina que você fez um investimento, depois de uma semana, por uma notícia, por algo que aconteceu no mercado, desvalorizou. Você perdeu 50% do seu dinheiro. Imagina que você colocou lá 100 mil reais e uma semana depois você olha tem 50 mil. O que acontece? A maioria das pessoas ficam em pânico, ficam impacientes, perdem completamente a paciência. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de clareza, de entendimento de como funciona o mercado de ações. E aí a gente começa a entender e perceber que tudo que sobe desce e tudo que desce sobe na vida. Ela é cíclica. Nos investimentos a gente consegue ver, mas foi dado 2 exemplos muito importantes na aula pelo Pablo. A primeira sobre o eletrocardiograma, é clássica, é aquele exame médico que mede os batimentos do coração. Então o coração bate, tutu, 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 ele fica subindo e descendo. Uma vez que ele fica reto, quer dizer que nós morremos. Então, acredite, tudo sobe, tudo desce. É uma questão de nós termos a ferramenta, a clareza, sabermos usar e enfrentar
cada dificuldade, cada adversidade, cada momento que você vive a sua vida. Em outro movimento que ele explicou foi o movimento da Terra. Então, se nós olharmos para o movimento da Terra, nós temos a Lua e nós temos o Sol. O Sol é quente, a Lua é fria. A Lua tende a fazer as águas da Terra se movimentar, enquanto o Sol fazem as águas da Terra evaporar. Percebe? E tantas outras coisas. Na lavoura se usa muito a questão dos ciclos da Lua. Tem vários fatores que fazem que o nosso planeta Terra esteja em movimento. Mas você percebe que sempre tem um lado e o outro, o baixo, o alto, sobe e desce. Por isso, não tem choro que dura uma vida toda. Por isso que a alegria vem ao amanhecer sempre. Pense nisso. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu já falo isso há muito tempo aqui no meu canal, em alguns vídeos, cuidado com o que você vai pedir para Deus. E não peça para Deus paciência, riqueza e sabedoria. Porque sabe o que Deus vai te dar? Deus vai te dar problemas. Pô, mas como assim? Eu tô pedindo errado? Não. Quando a gente pede paciência, Deus não vai dar de fato a paciência, mas Ele vai dar situações para que nós possamos governar e exercer a paciência. Quando nós pedirmos para Deus riqueza, Ele não vai de fato dar a riqueza, mas Ele vai dar condições para que nós exercemos os nossos talentos. É só lembrar da parábola dos talentos, que automaticamente a riqueza virá. Sabedoria a mesma forma. Então, se você está tendo uma vida hoje extremamente desafiadora, possivelmente, eu tenho toda a certeza que Deus está te preparando para algo que há de vir. Está desenvolvendo em você os seus talentos, está aprimorando a consciência ou a sua visão física. É tudo interligado. A visão física está sendo aprimorada em congruência com a sua visão da alma, que Ele te proveu, que está intimamente ligada e conectada com a visão do alto ou a visão espiritual. Percebe como tudo se encaixa? Mas então, cuidado com o que você pede para Deus. Quando a gente pede paciência, Ele vai dar caos para que nós possamos exercer a paciência. E aí, voltando lá na analogia de descarregar o caminhão de areia, lógico, aqui é uma analogia para você ter clareza e fixar que a paciência é ferramenta, mais o saber de ciência. Vamos pensar no descarregar o caminhão de areia. Existem basicamente 3 formas de nós descarregarmos o caminhão de areia. E aí a gente vai evoluir. Agora nós vamos dar para um próximo passo. Eu posso ter um caminhão basculante. Sabe aqueles caminhões que você simplesmente vai apertar um botão, ele vai levantar a caçamba e vai descarregar a areia, vai descarregar a brita. E normalmente esse processo leva em torno de 10 segundos. Ou seja, 10 segundos eu descarrego um caminhão de areia se eu tenho a ferramenta correta. Mas essa é a primeira maneira. A segunda maneira é, de fato, usando as pás. E aí nós estamos falando que a gente vai levar em torno de 10 horas para descarregar um caminhão de areia. Mas eu também posso não ter a pá e descarregar o caminhão de areia com as mãos, descarregar o caminhão de brita com as mãos. Vai machucar minhas mãos? Com certeza! Mas você descarrega o caminhão de brita, um caminhão de areia, em 50 horas utilizando as suas mãos. Mas você percebe que existem níveis de ferramentas. E aí, eu pergunto, você quer na sua vida fazer as coisas em 10 segundos, em 10 horas ou em 50 horas? É óbvio que queremos acelerar, utilizar com sabedoria, com inteligência, linkada com a nossa criatividade, com a nossa visão progressiva em direção à visão que Deus entregou para a nossa mente, para o nosso coração, de uma maneira cada vez mais linkada e acelerada. Por isso, a paciência proporciona fazer as coisas em 10 segundos. Ter clareza das ferramentas, saber utilizar as ferramentas de forma correta, isso vai proporcionar em cada situação. Só que aí o grande insight para mim de hoje foi: paciência requer investimento de energia.
Grava isso. Paciência requer investimento de energia. Porque é simples eu descarregar um caminhão de brita de areia em 10 segundos? É lógico, se eu tiver o caminhão, que hoje custa em torno de uns 200 mil reais, percebe? Eu preciso investir. Você que está aqui comigo até agora nesse vídeo, está investindo o seu tempo, está investindo a sua energia para esse transbordo, para esse compartilhamento. Inclusive, já deixa um comentário. Tá fazendo sentido eu gravar essa série, eu compartilhar com vocês? Deixa um comentário. Tá sim, Léo, vamos junto. E quero lembrar, né, acho que esqueci de me falar. Primeiro link da descrição tem um grupo no WhatsApp. De repente você está vendo esse vídeo e ainda não está no nosso grupo de transbordo. Todos os dias após a aula do Pablo, às 6h30, a gente abre um Zoom entre nós e compartilha todos os insights, todos os aprendizados. Você que é aluno, mas você que também não é aluno, é uma oportunidade de caminhar conosco. Mas enfim, paciência requer investimento de energia. Não tem como nós acelerarmos o processo se nós não investirmos inicialmente sangue, suor, lágrima e gordura. E, consequentemente, dinheiro, energia, fazer a coisa acontecer. Legal? E aí, então, vamos lá. O paciente tem clareza das fases, ele tem clareza do percurso a ser percorrido e aí ele simplesmente desfruta ao longo do caminho. Então, basicamente, toda ideia que você tiver, todo projeto, tudo que você for fazer, tem o D1 e o DF. Primeiro dia, dia 1 e o dia final. Mas muitas das vezes, os impacientes, como não têm clareza das etapas, muito menos de que o final é sempre melhor do que o começo, se tornam impacientes, ansiosos e deixam de viver uma vida que vale a pena em Deus. Mas quando falta essa clareza, qual que é a dica? Divide o seu projeto, a sua ideia, pelo menos 3 fases. Início, meio e fim. Simples assim. E aí a gente linka com a chave de ontem, visão progressiva. E qual que é o micro passo que eu tenho que dar hoje, dia 24 de novembro? É hoje o passo que eu tenho que dar. E eu vou dar esse passo. Mas muitas das vezes você pode ter dificuldade de enxergar o final. E essa também foi outra sacada fundamental para mim na aula de hoje. Por que a gente tem dificuldade de enxergar o final? Pois o crescimento no processo vai ser exponencial. E nesse momento devemos estar exercitando a criatividade e a visão progressiva, simplesmente caminhando em direção à visão que Deus colocou no nosso coração. Entende isso? Vamos lá! Um ponto importante, nós fomos programados a vida toda para sermos pacientes ou ter paciência quando tá tudo tranquilo. Nossa, tá tudo tranquilo, eu tô numa paz. E quando a gente tá no caos, a gente fica angustiado e impaciente. Só que isso você precisa reprogramar. Na verdade, nós devemos exercer a paciência no caos. No momento de tribulação é que eu exerço o governo, paciência, porque paciência o que é? Eu ter clareza das ferramentas e usá-la das maneiras corretas para superar essa adversidade, para fazer o caos se tornar tranquilo. Percebe a importância? Isso também foi muito importante. E aí estamos encaminhando para o fechamento. Quando a gente pensa, né, em pensamento, falando de pensamento, a paciência, muitas das vezes é o quê? A nossa cabeça que está pensando. E pensamento é toda a energia voluntária e involuntária que ocupa a nossa mente, que ocupa a nossa cabeça. E acreditem, 80% dos nossos pensamentos, do meu, do seu, do Pablo, de todas as pessoas, são involuntários. E acreditem, todos nós, eu, o Pablo ainda disse isso no palco, temos pensamentos ruins. E não tem problema ter pensamentos ruins. O que importa é como eu reajo e o que eu faço com os pensamentos ruins. Por quê? Porque nós não devemos ser guiados pelos nossos pensamentos. Não devemos ser escravos do nosso pensamento, mas devemos ser guiados pela nossa visão. A visão que Deus colocou no nosso coração. E os pensamentos devem ser escravos dessa visão. Por isso, nós precisamos aprender, sempre que vier um pensamento involuntário que não está te levando em direção à sua visão, que não está fazendo com que você desfrute e governe aqui nessa terra, interrompa esse pensamento e canalize para um pensamento positivo. Nós precisamos aprender a programar essa máquina e usar ela da melhor maneira.
Agora, por um instante, respire fundo e declare: eu sou paciente e prospero todos os dias da minha vida. Eu sou paciente, prospero em todas as áreas e todos os dias da minha vida. Comenta isso aqui embaixo. Eu sou paciente e prospero em todas as áreas e todos os dias da minha vida. Declare isso para a sua vida. Isso é real. E aí, basicamente, foi tudo isso que nós tivemos na aula de hoje. As referências bíblicas vão estar escritas aqui embaixo, mas foi Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, preservai na oração. Gálatas 5:12. Mas o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba chuva, tempora e seródia. Tarefas. O vídeo tá ficando longo, mas é isso. Tá fazendo? Você tá comigo até agora? Escreve aí que eu vou saber. Sou paciente em... Vamos lá, repete comigo. Sou paciente e prospero em todas as áreas e todos os dias da minha vida. Tarefas. Sempre que você tiver numa situação agora que tirar a paciência, você vai parar por um instante, respirar fundo 3 vezes e dar nome para a emoção. Nós não fomos programados a dar nome, nós fomos dar nome. O que você tem naquele momento? Dá um nome para aquilo. Na sequência, você identifica alternativas para a situação que te tirou essa paciência. Pensa em alternativas, pense em possibilidades. Não fuja do problema, encare ele, pense em alternativas, porque aí você vai escolher uma melhor ou menos pior. Em algumas situações, nós não temos a melhor situação, mas temos sim a menos pior, para no futuro, ao encarar novamente essa situação, uma situação similar, a gente exerça a nossa paciência. Ferramenta com clareza para enfrentar a situação. Outro ponto, tire um tempo de relaxamento para você. Contemplação da natureza, exercitar a respiração profunda. Conecte-se com a natureza, conecte-se com as árvores, se conecte com o horizonte, com o céu, com o ar, com a água. Nós somos da natureza também. Então esse é um ponto importante. E exercitar para fechar a paciência em conversa com os outros. Ter paciência é escutar cada palavra com atenção, sem pressa de querer responder, sem pressa de querer falar. Se você quer responder, você não está prestando devidamente atenção. Fechado? Gente, de uma maneira simples, esse foi o resumo de hoje, um pouco extenso, mas tem valido muito a pena, pelo menos para mim. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Quando eu ressignifico, eu aprendo 3. Deixe o seu comentário, um curtir, compartilhe esse vídeo com alguém que realmente é importante com você, convida para estar nesse grupo de transbordo conosco. No mais, um grande abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu!